Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O premier espanhol anuncia uma campanha contra o racismo nos estádios de futebol depois da agressão ao brasileiro Vinícius Júnior. E 2 mulheres são presas por suspeita de envolvimento na morte de um turista chileno no Rio de Janeiro. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. O governo Lula pediu à FIFA providências no caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. Os Ministérios do Esporte, Direitos Humanos e Igualdade Racial repudiaram os ataques no jogo de ontem entre o Real Madrid e o Valência pela Liga Espanhola. Oimara Mendes, boa tarde para você. Que tipo de providência o Brasil está cobrando nesse caso horroroso que chocou o mundo inteiro, né? Oi, Janine, boa tarde. O governo quer que as autoridades espanholas ajam para punir os autores dos atos racistas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, diz que conversou com as autoridades espanholas sobre o caso e aguarda resposta. Já o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falou que o silêncio das autoridades esportivas da Espanha mostra a conivência com os ataques racistas. Horas depois da repercussão das falas dos ministros, o Real Madrid, time de Vinícius, divulgou uma nota repudiando o episódio. É com você, Janine. Obrigada, Mara. A gente já volta a conversar. Também hoje, o primeiro-ministro da Espanha condenou os ataques e pediu tolerância zero para o racismo no futebol. Pedro Sánchez disse que o ódio e a xenofobia não podem ter espaço na Espanha. Hoje, Vini Júnior se reuniu com o presidente do Real Madrid para discutir esse caso. O atleta chegou a colocar em dúvida se vai continuar no futebol espanhol depois da violência sofrida no último jogo, quando a torcida adversária chamou o brasileiro de macaco. O Valência prometeu identificar e banir os envolvidos. Foram presas no Rio de Janeiro 2 mulheres suspeitas de envolvimento na morte de um turista chileno há 9 dias. Ele e um amigo foram encontrados feridos na região central da cidade. Oi, Natália Dovigo, boa tarde para você. E onde é que elas foram detidas? Boa tarde, Janine, e a todos que nos assistem. A prisão foi feita em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As mulheres confirmaram que estiveram em uma boate com os 2 chilenos e que saíram com eles em um táxi, mas disseram que se separaram no meio do caminho. Ronald Rafael Tejeda Sobarzo e Andrés Ruiz passaram a noite do dia 13 de maio com as duas no bairro da Lapa, região boêmia aqui do Rio. Os turistas foram encontrados na manhã seguinte caídos numa encosta de 9 metros de altura. Ronald não resistiu. Para a polícia, as presas teriam dopado e roubado os turistas. Janine. Obrigada, Natália. Até já. E morreu nesta madrugada o ex-jogador do Vasco, Cadu Fernandes. O zagueiro, que atualmente defendia o Macaé, sofreu um acidente de carro na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes tinha 28 anos. Ele foi revelado pelo Vasco, mas não chegou a jogar no time principal. O antigo clube e o Macaé lamentaram a morte do jogador. Eu volto daqui a pouco com novas informações. Eu espero você. Até já.